Olá, meus irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical. Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Fernando Tavares. Sejam todos muito bem-vindos ao portal EBD. Estamos dando início a mais uma pré-aula das lições bíblicas jovens da CPAD. Esta é uma ferramenta que o portal disponibiliza no início de cada semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Como é do vosso conhecimento, nesse trimestre estamos estudando sobre os bons e maus exemplos. Em cada lição, um dos colaboradores do portal está expondo um personagem bíblico, extraindo da vida desse personagem lições para as nossas vidas. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12 da revista Jovens, que trata do seguinte tema: Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Conforme mencionei na primeira lição, coube a mim a responsabilidade de falar sobre três personagens bíblicos, a saber, Saul, Jezabel e Judas. Três personagens que se destacaram nas Escrituras Sagradas devido ao seu mau exemplo. E aqui cabe a seguinte pergunta: qual a relevância de se estudar a vida de um personagem como Judas, que entrou para a história como aquele que traiu o Senhor Jesus? A resposta é a mesma que demos no caso de Saul e Jezabel. Os maus exemplos, em momento algum, devem ser imitados. Todavia, precisam ser lembrados para que evitemos os mesmos erros que estes personagens cometeram. Conhecer o mau exemplo de Judas nos traz algumas lições, porém a principal é aquela que o comentarista resumiu muito bem na síntese da lição. Judas é o exemplo de uma pessoa que pode andar próximo de Jesus e ainda assim ser corrompida pelos seus próprios interesses. Apesar do fim trágico de Judas, não podemos negar que ele foi escolhido pelo Senhor Jesus para ser um dos seus apóstolos. Observe o que diz o evangelista Lucas sobre a escolha dos 12 apóstolos. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Observe que no versículo 16, o evangelista Lucas nos mostra que entre os 12 discípulos de Jesus existiam dois que possuíam o mesmo nome, a saber, Judas. Para diferenciar um do outro, um Judas é chamado de filho de Tiago e o outro Judas é denominado Judas Iscariote. Aproveitando que Lucas revela dois apóstolos de Jesus com o nome Judas, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você sabe quantas pessoas aparecem na Bíblia Sagrada com o nome Judas? Apesar de nem sempre ser percebido pelos leitores da Palavra de Deus, temos 6 Judas diferentes mencionados na Bíblia. De acordo com o dicionário Almeida, são eles: primeiro, Judas Iscariotes. Esse é o Judas que estudaremos nessa lição. Podemos dizer que ele é o mais conhecido dos demais.
foi o que traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, entregando-o aos guardas com um beijo. Ele é mencionado como um dos 12, conforme a gente leu há pouco, de acordo com o relato de Lucas. Sobre ele é dito que cuidava das finanças do grupo, conforme João 13, 29. Após a prisão de Jesus, ele se enforcou. O segundo Judas é conhecido como Judas, irmão de Jesus Cristo. Temos a citação desse Judas como irmão de Jesus Cristo, de acordo com Marcos 6:3, que diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Assim como os outros irmãos, esse Judas também não creu em Jesus inicialmente. É o que nós vemos lá em João 7,5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Mas após a ressurreição de Jesus, ele creu, conforme Atos 1:14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse Judas é provavelmente o autor da carta de Judas que temos em nossa Bíblia. Dizemos provavelmente porque alguns estudiosos questionam, mas particularmente eu creio que esse Judas, irmão de Jesus, é de fato o autor da Epístola Universal que traz o seu nome. O terceiro Judas, ou melhor, a terceira pessoa com o nome de Judas na Bíblia, é Judas, filho de Tiago. Na lista dos 12 apóstolos, além de Judas Iscariotes, temos ainda a citação de outro Judas, conforme Lucas 6,16, que diz: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Esse Judas, filho de Tiago, é também chamado de Tadeu, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 3, que diz: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Por isso, esse terceiro Judas que estamos mencionando, ou essa terceira pessoa com o nome de Judas, ficou muito conhecida como Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos chamado pelo Senhor Jesus. A quarta pessoa com o nome de Judas é um cristão de Damasco. Esse Judas tem uma rápida menção na Bíblia na ocasião da conversão de Paulo, que na época chamava-se Saulo. Após ficar cego devido ao encontro que teve com Cristo, Paulo foi levado a Damasco, onde ficou 3 dias. Ele ficou justamente na casa desse Judas, até que Ananias viesse encontrá-lo e restaurasse sua visão. Atos 9:11 diz: Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. A quinta pessoa com o nome Judas na Bíblia é um cristão que se destacou na igreja de Jerusalém. Esse Judas também é mencionado nas Escrituras com o nome de Barsabás. Foi escolhido juntamente com Silas para acompanhar o apóstolo Paulo e Barnabé em sua viagem até Antioquia, onde levariam a decisão do Concílio de Jerusalém, realizado conforme Atos 15, até a comunidade cristã que havia ali. Atos 15:22 registra o seguinte: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja,
tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. O sexto e última pessoa com o nome Judas, que aparece na Bíblia Sagrada, é um tal de Galileu revolucionário. Esse Judas é citado em Atos dos Apóstolos, numa fala registrada por Gamaliel no Sinédrio, Atos 5:37. Depois desse levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Esse Judas, segundo alguns estudiosos, agiu por volta do ano 6 depois de Cristo, época do nascimento do Senhor Jesus, em revolta pelo censo ordenado por Quirino. O historiador Flávio José acredita a ele a criação do Partido Zelote Judaico, um forte movimento extremista que desejava derrubar Roma e restabelecer o domínio dos judeus naquela região. Dos 6 Judas mencionados na Bíblia Sagrada, o comentarista escolheu Judas Iscariotes para aprendermos com seu mau exemplo. É importante frisarmos que o nome Judas é uma forma grega da palavra hebraica Judá, que significa louvor. Denomina-se Iscariotes para distingui-lo de outro apóstolo de igual nome. A gente viu há pouco que, além de Judas Iscariotes, entre os apóstolos de Jesus, tem o Judas, filho de Tiago. Para distinguir um do outro, é que o Judas em questão, que estamos estudando nessa lição, é chamado de Iscariotes. Ou, como diz o comentarista, pode ser uma referência à possibilidade de Judas ser natural de um lugar chamado Queriote, que ficava na parte sul da Judéia. Isso faz sentido, visto que o dicionário Wycliffe define Iscariotes como habitante de Queriote. É surpreendente pensar que alguém que foi escolhido como apóstolo de Jesus viesse a traí-lo como fez Judas. Sobre isso, assim escreveu o apóstolo João no seu Evangelho, capítulo 13, versículos 21 a 27. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Conforme mencionado anteriormente, Judas foi escolhido por Jesus. O mestre não cometeu um erro nessa escolha, como alguns pensam. Haja vista que antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus passou a noite inteira orando. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, já lidos, diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de
apóstolos. Eu não irei entrar aqui no mérito da questão se Judas foi ou não predestinado à perdição. Uma coisa é certa: ninguém obrigou a Judas a trair Jesus. Mas quando ele fez essa escolha, ele cumpriu as profecias. Judas teve escolha, mas quando Satanás o tentou, ele escolheu ceder à tentação. Por amor ao dinheiro e influência do diabo, Judas decidiu trair a Jesus. É bom lembrar que o nome do traidor não constava nas profecias. Jesus só disse abertamente que Judas era o traidor na última ceia, quando ele já tinha decidido trair Jesus. Vamos ver agora algumas lições que podemos tirar da vida de Judas. Evidentemente que há outras lições, mas nós queremos compartilhar apenas 3 grandes lições que extraímos da vida deste homem. A primeira lição é a seguinte: não é suficiente estar familiarizado com os ensinamentos de Jesus. É preciso amá-lo e obedecê-lo. Esta é, sem dúvida alguma, uma grande lição para todos nós cristãos. E que nos serve ir à igreja, cantar louvores a Deus, ouvir bons sermões, participar da escola bíblica dominical e até mesmo dos cultos de ensino, se no nosso dia a dia não praticamos o que cantamos e não fazemos aquilo que aprendemos na palavra de Deus. Esse tipo de comportamento revela o caráter de cristãos que têm uma certa familiaridade com a palavra de Deus, no entanto, não praticam a palavra de Deus. Como diz o comentarista, mesmo tendo o privilégio de estar ao lado de Jesus e de poder ouvir os seus ensinamentos, Judas não amou nem obedeceu o Senhor. Ele é o retrato daqueles cristãos que supostamente andam próximos de Jesus, porém jamais permitem que ele seja seu Senhor e Salvador. Certamente existem muitos exemplos que podemos dar sobre supostamente estarmos com Jesus sem, contudo, amá-lo e obedecê-lo. Mas gostaria de destacar o pecado da hipocrisia. Você já parou para pensar por que Jesus combateu tanto a hipocrisia? Ao que tudo indica, o Senhor condenou a hipocrisia porque normalmente quem comete este pecado são aqueles que estão familiarizados com os ensinos de Jesus. No entanto, não praticam tais ensinos. Observe o que Cristo diz sobre a hipocrisia dos líderes religiosos. Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. No capítulo 23 de Mateus, do versículo 13 ao 29, nós encontramos 8 ais, sendo que 7 são pronunciados diretamente contra os escribas e os fariseus, por causa da sua hipocrisia. A hipocrisia nada mais é do que fingimento. Quando uma pessoa esconde sua verdadeira identidade atrás de uma máscara. A hipocrisia leva as pessoas a terem atitudes contraditórias, não praticando o que ensinam,
Jesus condenou severamente a hipocrisia. A pessoa hipócrita vive no engano, sua vida está cheia de contradições. Por exemplo, a pessoa hipócrita, ela se contradiz naquilo que ela ensina com aquilo que ela faz. Tá certo? Então, o que a pessoa ensina, o que ela prega, ela não pratica na sua vida. O seu comportamento é totalmente contrário ao seu ensino. Isso é hipocrisia. Uma outra contradição na vida do hipócrita: suas ações exteriores e seu coração. Então, aquilo que a pessoa faz exteriormente não condiz com o seu coração. Isso é hipocrisia. Uma outra contradição que existe na vida do hipócrita: o julgamento de si mesmo e o julgamento que ele faz dos outros. Então, são dois pesos e duas medidas. A pessoa hipócrita, ou um cristão hipócrita, é aquele que, quando vai falar da vida dos outros, um exemplo aqui, falar dos filhos dos outros, ele tem uma postura. Mas quando se trata do erro dos seus filhos, ele tem outra postura. Então, o julgamento que ele faz de si mesmo é totalmente diferente do julgamento que ele faz dos outros. Jesus disse o seguinte: aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós também. O julgamento que nós temos de nós mesmos precisa ser o mesmo julgamento que nós fazemos com relação às outras pessoas. Uma outra contradição na vida do hipócrita está entre a lei de Deus e suas próprias regras. Então, o cristão hipócrita, ele crê na Bíblia, ele até faz uso da Bíblia quando a Bíblia lhe é conveniente. Quando não, ele inventa alguma desculpa. Isso aqui é de difícil compreensão, não diz respeito ao nosso contexto, a Bíblia está ultrapassada, ela precisa ser atualizada, porque esse ensinamento foi para aquele tempo, não serve mais para nós nos dias atuais. Então há uma contradição entre a lei de Deus e as suas próprias regras. Quando a Bíblia lhe favorece, ele lança a mão da Bíblia, ele faz uso da Bíblia, ele declara a Bíblia Sagrada. Mas quando a Bíblia vem contrariar o seu comportamento, as suas atitudes, ele deixa a Bíblia de lado e usa as suas próprias regras. Ele usa a sua própria interpretação, não baseada, evidentemente, na Bíblia, mas nos seus conceitos. É possível que, diante do que foi exposto sobre a hipocrisia, alguém possa perguntar: mas o que a hipocrisia tem a ver com Judas Iscariotes? Eu respondo: tudo. Fingindo ser amigo de Jesus, Judas o traiu com um beijo, tornando-se para sempre o retrato da hipocrisia. Infelizmente, semelhantemente a Judas, hoje existem em muitas igrejas cristãos, desde meros membros até mesmo a líderes, que estão familiarizados com a palavra de Deus, no entanto, vivem sem nenhum compromisso com Deus da palavra. São pessoas que semanalmente vão aos cultos, ouvem as pregações, mas não praticam nada do que aprenderam. São conhecedores da palavra, mas se recusam a amar
e obedecer a Deus. Que Deus nos guarde de procedermos como Judas, que andou tão perto de Jesus e mesmo assim se tornou o filho da perdição. De vez em quando eu ouço alguém perguntar: Judas foi salvo ou Judas se perdeu? João, capítulo 17, versículo 12, responde essa pergunta. Quando eu estava com eles, diz Jesus na oração sacerdotal, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto, olha a exceção aí, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então não resta dúvida com relação a esse questionamento, até porque o Senhor Jesus o denomina como filho da perdição. Segunda lição que podemos tirar da vida de Judas: o dinheiro continua sendo a raiz de todos os males. De acordo com o comentarista, a relação de Judas com o dinheiro foi o ponto-chave que o levou a trair Jesus. Foi por dinheiro que ele entregou Jesus aos sacerdotes. Observe o que o evangelista João fala sobre a relação de Judas e o dinheiro. João capítulo 12, versículos 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Eu confesso aos irmãos que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei estarrecido. Porque João, ele não dá voltas, ele vai direto ao ponto. Ele chama Judas de ladrão. O contexto dos versículos que nós lemos fala sobre Maria que ungiu os pés de Jesus com um perfume caro, perfume muito precioso. E Judas ficou indignado com aquele ato, porque disse: olha, poderia ter sido vendido esse perfume e o dinheiro levantado dado aos pobres. Parece um comportamento nobre da parte de Judas, mas ele estava sendo hipócrita. Consegue perceber aqui, mas um comportamento hipócrita de Judas? O que a sua boca está falando não condiz com o seu coração. Através da boca, ele está dizendo algo nobre, que é vender aquele perfume e com o dinheiro adquirido se distribuir ou comprar alguma coisa para os pobres. Mas no coração dele, ele está pensando, no coração dele contém outra coisa, que é pegar esse dinheiro e roubá-lo, porque ele é ladrão, de acordo com o que nós lemos aqui. Ele era ladrão de acordo com o relato do evangelista João. O amor ao dinheiro foi um grande problema na vida de Judas e continua sendo na vida de muitos cristãos. O apóstolo Paulo sabia muito bem sobre isso quando tratou desse assunto com o jovem pastor Timóteo. Ao escrever a sua primeira carta, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, Paulo diz assim: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu não sei se o apóstolo Paulo, ao dizer essas palavras, estava pensando só nos falsos obreiros, nos obreiros mercenários, nos falsos irmãos. É possível que Paulo tivesse em mente também o que Judas fez, porque no verso 10 ele diz algo que se relaciona perfeitamente com Judas. Nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É importante falarmos um pouco sobre a relação do cristão com o dinheiro. O cristão precisa ter uma atitude equilibrada em relação ao dinheiro. Não é errado termos muito dinheiro. E ser pobre não é falta de fé, como ensinam alguns. Deus pode abençoar tanto o pobre como o rico. A Bíblia nos ensina a viver contentes em todas as situações, na riqueza e na pobreza. Olha o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 13 é muito explorado pelos irmãos, pelos pregadores, pelos ensinadores, mas ignoram o contexto. O que Paulo está dizendo não é que ele pode tudo o que ele quer, o que ele pensa, o que ele desejar. Não. Ele está dizendo que pode tudo em Cristo. Ele pode ter muito e pode ter pouco. Ele pode ter em abundância o que comer ou pode passar fome. Ele pode vencer todas essas coisas em Cristo Jesus. Qual que é o comportamento que o cristão deve ter com relação ao dinheiro? Na Bíblia, Deus diz que o dinheiro pode ser uma bênção, mas não deve dominar a nossa vida. O dinheiro serve para facilitar a vida, mas quando é usado de forma errada, pode trazer muitos problemas. A riqueza ou a falta da riqueza não serve para medir a espiritualidade de ninguém. Deus aceita e ama tanto o rico como o pobre. No livro de Provérbios, o sábio Salomão diz que Deus criou tanto um como o outro. Para que Deus criou o rico? Deus criou o rico para abençoar o pobre, para ajudar os necessitados, os carentes. Então o rico, ao receber a sua riqueza de Deus, deve glorificar a Deus por saber que não é merecedor e que isso é uma dádiva de Deus para a sua vida. Deus o escolheu para ser mordomo, administrador de riquezas. Agora, para que Deus fez o pobre? Para que o pobre, ao ser abençoado pelo rico, glorifique a Deus, entendendo que Deus é o seu provedor. Não importa qual é a sua condição financeira, o que importa é que você, seja rico, seja pobre, glorifique a Deus por isso, porque Deus cuida tanto do rico como do pobre. Deus é tanto Deus do rico como Deus do pobre. E é importante lembrar que quando estivermos com o Senhor Jesus, aí lá não vai ter essa diferença, né? De forma alguma. Todos seremos iguais perante o Senhor Jesus Cristo. Então observe que quando o dinheiro ele é administrado bem,
ele serve para muitas coisas. O dinheiro gerido de forma correta, ele pode ser usado, por exemplo, para suprir necessidades. Com dinheiro podemos comprar as coisas que precisamos para sobreviver, sustentar a família e até mesmo se preparar para o futuro, quando chegar a velhice, quando não tivermos condições para trabalhar como trabalhamos na nossa juventude. O dinheiro também serve para ajudar outros. Dinheiro dado com sabedoria pode ajudar a aliviar o sofrimento de pessoas que estão passando dificuldade. É que eu falei há pouco. Se Deus tem lhe abençoado, não é para sua vaidade. Não é para você andar aí com o nariz empinado se achando melhor que os outros. Você precisa entender que Deus te abençoou para que você tenha uma vida abastada, mas para que você também ajude o pobre, ajude o necessitado, para que Deus seja glorificado. O dinheiro administrado de maneira correta, ele serve para realizar a obra de Deus. Ele não só serve, como deve ser usado para a realização da obra de Deus. Podemos usar o nosso dinheiro para sustentar a igreja, instituições de caridade, ou até mesmo para realizar sonhos dados por Deus. Eu conheci um pastor cujo seu desejo era criar um local de recuperação de vidas. Ele tinha um desejo imenso por almas, mas o que lhe incomodava é que ele pregava para as pessoas drogadas, viciadas, e ele tinha que ir embora deixando essas pessoas na mesma condição que elas estavam. E ele sonhava em ter uma casa de recuperação para poder não só pregar para essa gente, mas poder interná-las e, com a graça e a bênção de Deus, restaurá-las para a glória do Senhor. E Deus lhe deu. Ele não tinha condições financeiras, Deus usou alguém para lhe dar um sítio e levantou pessoas para manterem esta obra. Então, o dinheiro serve para sustentar a obra de Deus, para ajudar instituições de caridades e também para realizar sonhos dados por Deus. O dinheiro bem administrado também serve para adquirirmos comodidades. O dinheiro pode servir para a nossa diversão, para o nosso lazer, desde que isso não faça com que a gente peque contra Deus. Não é errado desfrutarmos do dinheiro quando cumprimos também as nossas obrigações. Porque tem pessoas, e até mesmo cristãos, que compram e não pagam. E ficam muitas das vezes gastando dinheiro com aquilo que não é pão, como diz a Bíblia Sagrada. Então nós podemos usufruir dos bens que Deus nos deu, desde que nós cumpramos com as nossas obrigações. Se por um lado o dinheiro bem administrado, ele pode ser usado para o nosso bem e para o bem do próximo, por outro lado, se não tomarmos cuidado, o dinheiro pode trazer vários problemas. Entre eles podemos destacar o afastamento de Deus. O dinheiro pode se tornar uma obsessão, um ídolo que nos escraviza, tomando o lugar de Deus em nossas vidas. O dinheiro deve ser nosso servo, não nosso mestre. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, nós encontramos a seguinte passagem: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro.
Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui significa riquezas. O dinheiro pode provocar afastamento de Deus. O dinheiro pode nos escravizar quando usado de maneira incorreta. Então é preciso que a gente tome cuidado com o dinheiro. O dinheiro mal gerido, ele pode gerar muitas preocupações. Se a nossa confiança está no dinheiro, vamos estar sempre preocupados com o que vai acontecer se não tivermos dinheiro. Deus é a fonte do nosso sustento, mesmo quando não temos dinheiro. Há uma outra passagem bíblica, esta em Lucas capítulo 12, versículos 29 e 31, que diz assim: Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação, ou às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Comida, bebida e vestimenta. As necessidades básicas do ser humano. Deus, ele se compromete. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, o evangelista Mateus, ele trata do mesmo assunto que Lucas está falando no capítulo 12, versículo 29 a 31. E ali Mateus vai dizer o seguinte, que Deus cuida dos pardais, que Deus cuida dos pássaros. Eles não trabalham, não fiam, contudo Deus cuida de cada um deles. Diz também para que olhemos para os campos, lírios do campo, e ele pergunta, nem Salomão, com toda a sua grandeza, com toda a sua glória, se vestiu igual aos campos, igual aos lírios do campo. Jesus pergunta, vocês não valem mais do que os pássaros? E a resposta é que sim. Se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida dos lírios do campo, que hoje cresce, né? E daqui a pouco deixam de existir, o que dirá de mim e de você, meu querido irmão? O dinheiro, quando mal gerido, ele pode se tornar também uma tentação. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz Paulo, conforme já lemos em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Uma atitude errada perante o dinheiro pode levar a muitos pecados, como arrogância, cobiça, roubo, opressão e etc. Uma terceira e última lição que extraímos da vida de Judas é a seguinte: nem sempre teremos a oportunidade de desfazer o mal que praticamos. Conforme notas da Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal, a participação de Satanás na traição de Judas não isenta Judas de sua responsabilidade. Em outras palavras, Judas fez uma escolha que trouxe um resultado catastrófico para a sua vida. Algumas escolhas vão influenciar nossa vida para sempre. Aliás, alguém disse que nós somos a soma das escolhas que fizemos. Escolhas certas têm resultados certos. Escolhas erradas têm resultados errados. Judas fez uma escolha errada e, mesmo que tenha sentido remorso, não conseguiu desfazer o mal que havia praticado. Assim descreve Mateus esse ocorrido. Mateus 27, versículo 3 e 8. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado,
tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Cremos que Judas teve a oportunidade de evitar tamanha desgraça em sua vida, mas entre o bem e o mal, ele escolheu o mal. É oportuno mencionarmos também o caso de Esaú. Esaú, o primeiro filho de Rebeca e Isaque, irmão gêmeo de Jacó, que na escolha entre o direito de primogenitura e um ensopado, ele escolheu o último. Ter o direito de primogenitura dava a essa pessoa, no caso da morte do pai, ou seja, o filho primogênito, ao morrer o pai, ele assumia a liderança da família. Isso lhe traria algumas responsabilidades, é fato, mas também lhe proporcionava alguns privilégios. Só que Esaú não dava a mínima a esse direito. Ele desprezou o seu direito de primogenitura, trocando por um prato de comida. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 16, ele diz algo que me deixa muito preocupado. Que não haja em nenhum, ou melhor, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Isso é muito triste. Quantos crentes, quantos irmãos estão trocando o seu direito de primogenitura, que aqui representa a bênção de Deus, a salvação que Deus nos proporcionou através de Jesus Cristo, pelos prazeres desta vida, por um prato de lentilha, como diz algumas traduções. Estão trocando Jesus por qualquer coisa. Valorizemos a tão grande salvação que Deus nos deu através do seu Filho Jesus. Que jamais abramos mão dessa bênção, da qual nós não somos e jamais seremos merecedores. Foi pela graça, pela bondade e misericórdia infinita de Deus que Ele nos deu o direito de sermos chamados seus filhos. Isso é muita bênção. Tem gente aí preocupada com bens materiais e se esquece de que a maior riqueza, Jesus, ou melhor, Deus, já nos deu através de Jesus Cristo, seu Filho. É por isso que Jesus, ele é o presente de Deus à humanidade. Meu irmão, minha irmã, valorize a tua salvação. Valorize o teu chamado. Não sejamos como Judas e nem como Esaú, que desprezaram a oportunidade que Deus lhes dera ao fazerem uma escolha errada. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria para que possamos servi-lo e valorizarmos as bênçãos espirituais que Ele nos concedeu através de Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, o mau exemplo de Judas nos traz outras lições, mas estas são as principais que queríamos compartilhar com os irmãos. Que Deus nos ajude a conhecer e se familiarizar
com os ensinos da sua palavra, mas que acima de tudo possamos amá-lo e obedecê-lo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça prosperar espiritual e materialmente, mas que jamais amemos o dinheiro. O dinheiro, conforme a gente já falou, deve ser algo que nós usemos para o nosso bem-estar, para o bem-estar do nosso próximo. Ele jamais deve ser o nosso Senhor. Jamais devemos permitir que o dinheiro nos escravize. E por fim, que Deus nos conceda sabedoria para fazermos as escolhas certas, para que venhamos obter resultados abençoadores. Assim, meu irmão, minha irmã, caro professor, professora, nós chegamos ao fim desta pré-aula. Desejamos que Deus lhe abençoe, por que não dizer que continue a abençoar a sua vida, a sua família. Tenha um ótimo final de semana e uma ótima escola bíblica dominical. Até mais. Fique na paz do Senhor Jesus.